o maior conselho que eu diria é muito difícil, que eu vou falar agora para vocês, que é escutar o seu chamado, escutar você. Essa voz que conversa com a gente vai nos dar uma dica. Os estudos de neurociência mais avançados que existem sobre a intuição nos revelam isso, que nós devemos, às vezes, ouvir a nossa intuição, escutar. Agora, parar no mundo de hoje, dar um tempo para você, em épocas de redes sociais, em épocas de velocidade extrema, mas esse é o meu conselho. Quando você for dormir, começar a escutar um pouco quem você nos momentos de reflexão, escutar, que talvez por aí apareçam bússolas que vão te levar para um lugar de autoconhecimento, e esse autoconhecimento vai te fazer muito bem. Da minha experiência, e passando pelo que eu já passei também, essa busca sobre quem é o Vicente, o que ele está no mundo fazendo, esse tipo de coisa, eu acho que uma das coisas que mais podem ajudar é o olhar curioso e o olhar não julgador. É a candura das crianças, digamos assim, a gente retomar um pouco o olhar da candura das crianças. O professor Maturana, lá do Chile, estudei com ele um pouco, e ele traz sempre isso como uma forma da gente não só se relacionar melhor, mas também se conhecer melhor, porque a gente existe, de certa forma, na relação, né? É através da relação com o outro, da conexão com o outro, que a gente descobre mais a gente mesmo. Tentar viver a vida com um olhar de curiosidade, com um olhar de não julgar e só perceber o que está presente. A partir daí, ver como aquilo ressoa dentro de você e, a partir daí, refletir um pouco sobre o que significa aquilo que está acontecendo, né? Esse é um estado de reflexão, um estado de observação e curiosidade, que eu acho que é e parte de você, e a partir disso, eu acho que tudo se transforma ao redor. E, basicamente, eu tenho uma cultura patriarcal que criou uma base que é assim, uma estrutura de dominador e dominado. Essa base de que alguém manda e alguém obedece está impregnada em toda a nossa estrutura. E, no fim das contas, será que não é isso que justamente impede eu criar qualquer modelo de inovação ou mudança? Está tudo tão arraigado e, ao mesmo tempo, há uma crise que tem uma crise, chamada, uma crise de paradigma, podemos dizer assim, que o modelo atual não responde às demandas que eu tenho. Demanda de relacionamento, demanda da relação de trabalho, demanda das relações afetivas. Então, eu tenho a sensação que andamos agora num limbo. O modelo tradicional, que sempre funcionou, agora ele dá sinais de fracasso. E a questão é, o que eu ponho no lugar? O que eu faço agora? Que o modelo tradicional, simplesmente mandar obedecer, não funciona. E um outro tema que eu coloco importante para você é o fato de que eu não estou falando de uma sociedade matriarcal em que ela manda. Eu assisti uma vez um documentário que uma moça falava assim: eu ainda não encontrei uma sociedade matriarcal, porque não há uma sociedade em que a mulher efetivamente mandou no homem, mas ela mandando no homem ainda é uma estrutura de subordinação, e, consequentemente, podemos chamar isso de uma lógica opressora, repressiva. Não adianta. Então, vou falar um pouquinho mais sobre os moços. Eu cito uma sociedade, ou seja, em que a razão não é a única ferramenta que você pode utilizar. Numa sociedade patriarcal, eu estou falando de uma sociedade que pensa masculino, em que mulheres, homens, gays, héteros, filhos, pais e mães, todos estão envolvidos na mesma estrutura, todos sofrem em maior ou menor escala o grau dessa repressão. E resumindo, voltando ao tema principal, esse modelo ele não responde mais aos anseios que precisamos. Algo tem que acontecer. E a minha provocação para vocês é o seguinte: eu estou numa civilização de características, aí, como eu disse, do Neolítico, e o que bagunça na cabeça da gente é a estrutura dos moços. É um pouco sobre a posição da mulher. Quem é a mulher numa sociedade chamada hoje de estrutura matriarcal? O que é uma matriarca? O que é ela no poder? Será que é ela oprimindo o homem? Não é essa condição, justamente isso que é mais interessante. Quando ela manda
Eu tenho uma natureza, uma colocação da posição do homem, da mulher, dos filhos, de uma forma completamente diferente, né? Ou seja, a estrutura principal, uma grande família, chamadas Big Families, em que há descendência direta a partir da mãe, é o matrilineal. E agora vem a informação mais importante. Nada substitui o consanguíneo. A família da mãe, os seus filhos, os seus irmãos, tudo que vem do sangue da mãe é mais importante do que qualquer outra relação. Ou seja, e essa, para mim, é uma figura, algo muito importante para falar para você, é sobre a figura do pai. Eu não tenho a figura do pai. Você consegue imaginar um modelo social em que o pai não tem esse poder? Eu estou falando de um modelo de relacionamento em que ela conhece ele e ela tem um filho. E esse filho é criado pela família dela, pela mãe dela, e a figura masculina é suprida pelos irmãos dela. Isso é enlouquecedor para mim. Eu sei quem é o pai, mas o pai para aquele filho tem pouca importância. A importância que ele tem é para o sobrinho dele, na família dele. Ela sempre mora com a mãe. Isso muda completamente e nos tira de uma certa sensação de conforto. O que acontece? Como é a criação de uma criança numa sociedade como essa? Que eu tenho uma figura dos tios, que eu tenho a figura da mãe. Como essa criança, menino ou menina, como enxerga a figura da mãe e a figura da matriarca? Eu não tenho pai, eu não tenho avô, eu não tenho órfão de pai. É uma estrutura completamente diferente. É uma forma de enxergar que nos incomoda um pouco até. Eu não consigo enxergar um modelo social que não é o tradicional. A questão é que o modelo tradicional hierarquizado, masculino, de opressão, como eu disse para vocês, indo um pouco mais para um lado de conclusão, ele não responde mais aos anseios que nós precisamos hoje, né? A questão, e aí uma reflexão acho que é bastante importante, indo um pouco na linha do Ives, eu preciso saber quem eu sou, mas essa demanda é uma demanda muito atual, parece que mudou, e a simples capacitação externa da razão, da informação que vem de fora para dentro, não responde mais a tudo que você precisa. Entra o processo de autoconhecimento, e é tudo aquilo que o Ives principalmente estava comentando, mas eu sinto também que falta ferramenta. Tá, e como eu faço? No que eu me agarro? Eu preciso ter ferramentas para olhar para dentro. Por isso uma busca tão grande por uma série de metodologias. Eu trabalho com uma, eu gosto disso, pode ser a minha, pode ser qual que for, mas eu preciso olhar para dentro de alguma forma, né? Ou seja, apenas me capacitar externamente não funciona mais, né? Eu tenho uma pessoa que busca um emprego, busca um espaço, e ela precisa de mais, tanto de quem oferece o trabalho para ela, um trabalho que ela sinta que a preenche dentro, como de quem contrata. Eu preciso de alguém para além da capacidade técnica, né? Resumindo, indo por uma finalização também, um olhar de menos razão, o racionalismo, a ideia do racionalismo como a única resposta possível. Não dá mais, eu preciso de um outro modelo, de qualquer forma, né? Um ouvido para essa essência, um olhar para dentro de quem eu sou, e a partir daí as minhas escolhas seriam um pouco mais com qualidade. Não tem jeito. Tá? E eu sinto que é um momento, e é um tipo de dúvida ou aflição do ser humano de hoje que não tem volta. Não tem como retornar. Então, fica uma reflexão. Se hoje eu olho para sociedades completamente diferentes, ditas primitivas, e eu me inspiro em outro modelo, em que a posição do feminino é outra completamente diferente, é porque algo aconteceu, algo mudou. Eu preciso olhar para dentro. E essa é a minha provocação para você. Eu preciso de mais do que o comum, mais do que a capacitação técnica, mais do que o olhar racional e lógico.